Bom é o Senhor e digno de ser louvado. Amém? Boa noite. Deus te abençoe muito. Glória a Deus pela sua vida. Não é? O Senhor te ama demais. Não é? Que bom que você está aqui. Né? Bem-vindo. Alguém aqui nos visita essa noite? Faz um sinal com a mão para a gente ver. Você, querido, bem-vindo. Você também, meu irmão. Glória a Deus pela vida de vocês. Opa, glória a Deus. Bem-vindos. Viu que Deus derrama muita graça no coração de vocês. Amém? Então, amados, hoje eu vou contar uma história para vocês, um pouco a ver aí com algo que aconteceu na minha vida e de certa forma, Deus sempre continua trabalhando conosco, mas algo assim muito forte que aconteceu comigo. E então eu espero que Deus edifique você, né? É algo assim profundo que o Senhor operou na minha vida, um realinhamento no meu coração. E eu creio que Deus tem algo para falar com você através dessa história. Amém? Eu me lembro que quando eu converti, eu sofria demais, eu era viciado em drogas, não é? Muitos aqui já sabem um pouco da história. E já fazem 20 anos e quase 3 meses. Glória a Deus. E eu me lembro que quando Jesus entrou na minha vida, foi algo assim tão marcante para mim, né? Eu precisava tanto de Jesus. E eu lembro que naquele dia que eu ajoelhei no chão e entreguei minha vida para Jesus com toda fé, Jesus verdadeiramente entrou no meu coração. E algo assim poderoso aconteceu, me libertou, nunca mais eu mexi com drogas. E pouquinho tempo depois parei de fumar, parei de beber. E logo no primeiro dia eu já comecei a trabalhar na igreja, né? Eu enfiei na igreja e nunca mais parei. Eu me lembro que eu ficava na igreja de manhã, de tarde, de noite, precisava lavar chão, fazer as coisas, tudo, né? Eu queria ficar na igreja porque, de certa forma, é o lugar onde eu me sentia seguro, né? Isso que o pastor Magide hoje falou, tão bonito, porque é tão precioso a gente ter irmãos e a gente viver uma igreja em células que nos proporciona relacionamentos verdadeiros. Não é? Aqui tem algumas pessoas da minha célula, que alegria, né? Tem o Samir aqui, tem a Karina, tem mais gente aqui, glória a Deus. Então, é tão bom isso, a gente estar junto, né? Em momentos de alegria, de tristeza, em comunhão, isso é tão legal. E eu lembro que eu me apaixonei e comecei a servir Deus de todo o coração. E aí, logo, eu trabalhando na igreja com muita intensidade, eu orava, né, sempre muito assim, destemido e ousado, e sempre acreditei muito nos milagres de Deus. Eu vejo assim alguns jovens, né, eu comento com o pastor, isso aí parece com a gente. Aquele que quer muito, né, e que vai, e que ora, e que pede a Deus, e clama, e ora, e expulsa demônio. E eu era daqueles assim que eu andava pelas madrugadas, pegava um táxi 3 horas da manhã, acordava à noite, ia para os mendigos e ficava lá sozinho no meio deles até 6 horas da manhã, pregando o evangelho e amando eles e ali levando a palavra e conforto. Depois eu voltava para casa e depois eu ia orar na igreja, 6h30 da manhã eu tinha que estar na casa do pastor para orar, e aí ia o dia. Era muito legal. Só que como eu era muito novo e principalmente muito neófito, né, muito novo na fé, eu comecei a perceber, depois eu fui entender com muita clareza, que o meu coração, na verdade, eu não sabia como que era o reino de Deus, os valores do Senhor corretamente, mesmo alguns anos depois de ter tido essa experiência e com tanta intensidade na igreja. Eu com 3 anos, antes de 3 anos, com 2 anos e pouquinho, eu já dirigia a congregação, né? Logo fui pastor também. E aí eu tive assim um tratamento profundo de Deus, é isso que eu queria contar para vocês. Eu me lembro que eu não enxergava isso na época, não é? Mas hoje eu enxergo, e já tem um tempão que eu enxerguei isso. Por isso que eu quero contar para você essa história. Depois nós vamos ler na Bíblia, que a Bíblia fala disso.
E no fundo do meu coração eu comecei a me sentir melhor que as pessoas, sabe? Me senti assim porque eu era muito esforçado, né? Que eu me esforçava muito, trabalhava demais na igreja, jejuava demais. Eu era magrinho assim, agora eu estou até emagrecendo porque eu comecei a fazer ginástica. Mas eu era assim um palito, de tanto que eu jejuava. E então, eu vindo do mundo, eu comecei a projetar no reino de Deus e entender a igreja, entender relacionamento com a igreja, com Deus, não é? Enxergar o reino do céu com os valores que eu tinha do mundo. Então eu achava que realmente eu precisava me esforçar demais e fazer muitas coisas e me empenhar muito. E quem é aquele que se empenhasse muito e conquistava também pelo esforço? A palavra de Deus fala isso também, mas de forma nenhuma ela quer induzir as pessoas à competição, não é? A se sentir melhor que as outras, porque jejua mais, porque não falta nenhum culto, porque não é, tem um monte de práticas religiosas. E eu fazia isso de todo o meu coração, eu servia a Deus de todo o coração. Mas lá no íntimo do meu coração, não é? Eu estava com um princípio errado, não é? Algo que vinha do mundo, algo que estava na minha alma ainda, e que não era aquilo que Deus gostaria que estivesse no meu coração, nem no coração de nenhum de nós. Eu estava assim soberbo, e eu cada dia mais me envolvendo com regras, com coisas, né? E me sentindo melhor que os outros, né? Eu achava que a nossa igreja na época era melhor que as outras, eu achava que a gente orava mais que os outros, eu achava que Deus me preferia e ouvia as minhas orações porque eu buscava mais e porque eu merecia mais por mim mesmo, entende? O que eu estou dizendo para vocês? E eu me lembro um dia, eu não enxergava nada disso, eu estava achando que eu estava top, né? E nessa época, assim, eu achando que eu estava voando, e eu estava, assim, muito, servindo muito a Deus, né? Tendo muita experiência, mas lá no meu coração, né? Com muito orgulho, com muita religiosidade, com muita soberba e altivez. E de vez em quando, assim, eu ouvia uma vozinha no meu coração, né, querendo me corrigir, mas de jeito nenhum, eu não posso, né, eu vou continuar e tal. E mal sabia eu que era a voz do Espírito Santo de Deus me alertando para corrigir meu coração. Eu nem entendia. Eu lembro um dia que nós tínhamos um culto na igreja que chamava Guerreiros de Oração. Era todas as quartas-feiras, um culto só de oração, não tinha palavra, não tinha um pouquinho de louvor, e depois era 1 hora e pouco de oração. E aí nesse culto eu estava lá, era num segundo andar, assim, uma sobreloja, era até bem grande, um salão. E aí a gente estava lá orando, muita gente, era um culto que enchia muito. Eu estava orando assim com uma pessoa de dupla, e aí de repente subiu uma senhorinha, assim, sabe, muito simplesinha, aquelas assim, de saião, sabe, de coque, muito simples, chinelinho de havaiana, e subiu lá em cima no salão, e ficou assim, num cantinho e tal. Na hora que terminou aquela oração, ela veio a mim e me falou assim: eu vim aqui para te dar um recado de Deus. Aí eu falei assim: o que foi? Séria, sabe? Ela falou assim para mim: olha, Deus deu um cajado para você nas suas mãos, mas antes de você passar o cajado no povo, Deus vai passar o cajado dele em você. Aí eu falei: nossa Deus, o que será isso, né? Aí já tinha um sininho lá, já tocaram o sininho, a gente trocou de dupla, começamos a orar de novo, eu fiquei confuso. Eu falei: gente, o que é isso? Vou conversar com essa mulher, ver o que é isso, né? Eu muito novo, ansioso. Eu falei: que é isso? Vou conversar com ela, né? E aí ela ficou assim, começando a orar com uma irmã e tal. E aí, de repente, eu vi ela descendo, ela saiu. Quando terminou a oração, assim, 30 segundos depois que ela desceu as escadas, eu fui atrás dela, desci as escadas, cadê a mulher? Não está do outro lado da rua, não está lá embaixo, não está... Quase que eu dei a volta no quarteirão, fui numa esquina, fui na outra, a mulher não estava lá mais. E aí eu falei: gente, será que isso aqui... Cadê essa mulher, né? Eu fiquei até assim: gente, será que é um anjo, né? Que veio falar comigo alguma coisa e tal. Só que depois, lá no meu coração, eu falei assim: isso é o diabo. Sério?
Sério mesmo. Falei, que isso? Né? A pessoa falar isso para mim, eu estou tão bem, né? E eu estou assim tão abençoadão, né? Tão ungidão. E aí, o que esperava por mim realmente era uma grande correção de Deus na minha vida, né? E foi algo precioso que aconteceu comigo. Então, quero vincular isso que aconteceu comigo com algo que aconteceu com Pedro também, e lembrar vocês, não sei se vocês lembram, quando Pedro entregou a vida para Jesus, né, naquela pescaria, que eles não tinham pegado nada, e aí eles passaram a noite em claro, tentando pescar, não pescaram nada, estavam cansados. Jesus chegou, encontrou eles ali às margens, já lavando as redes, e Jesus entrou no barco, ensinou a multidão. Depois Jesus falou para eles assim, olha, vão de novo ao mar e lancem as redes nas águas mais fundas, e vocês vão pegar muito peixe. Pedro, já impactado com a palavra, com a multidão, com tudo aquilo, né? Com certeza já tinha ouvido falar de Jesus. E os outros, Pedro falou, olha, nós estamos muito cansados. Nós trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada, N-A-D-A. Mas, sobre a sua palavra, nós vamos lançar as redes. Estou contando para você lembrar. E aí, então, eles entraram de novo no barco, foram no local onde Jesus tinha mandado ir, e lançaram as redes, e ali foi algo maravilhoso que aconteceu. Tiveram um impacto, uma experiência muito forte, não é? Pegaram muitos peixes, ao ponto que não cabia mais no barco deles, chamaram o barco dos amigos, encheram os barcos quase afundavam de tantos peixes que eles pegaram. Então eles voltaram à margem, já ficaram maravilhados, e ali mesmo houve uma decisão, uma entrega, entregaram a vida para esse Jesus tão precioso, tão poderoso, que pode fazer tantas coisas. Não é? Supriu a necessidade deles, deu logo a eles ali uma marca, um testemunho maravilhoso do seu poder, e então falou para eles, olha, não temam, porque de hoje em diante eu vou fazer de vocês, não é? Falou para Pedro, vou fazer de você pescador de homens. E então eles largaram tudo e seguiram Jesus. E aí, então, super empolgados, né? Fazendo tudo, largaram tudo, né? Foram seguir Jesus. Então, eles são assim, muito abençoados, e começaram a ver tantas coisas, milagres, prodígios, Jesus andando sobre as águas, curando todo tipo de enfermidade, fazendo todo tipo de milagre, abençoando pessoas, expulsando demônios, e etc., multiplicando pães, e então convivendo com Jesus, recebendo todos os ensinamentos, até que chegou próximo, bem pertinho ali da crucificação, já no finalzinho, não é, da permanência de Jesus com eles, daquela etapa, e aí aconteceu algo assim muito legal, e eu quero ler com vocês aqui no livro de Lucas. Nós vamos abrir no capítulo 22, e vamos ler a partir do versículo 31 até o 34. E você vai continuar com a Bíblia aberta no livro de Lucas 22, ok? Então vamos lá. Versículo 31. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você converter, fala assim comigo, e quando você converter, fortaleça os seus irmãos. Agora fala para a pessoa que está do seu lado assim, quando você converter, fortaleça os seus irmãos. De forma nenhuma, eu estou falando aqui que você não é convertido, nem nada disso, ok? É só para fixar essa frasezinha aí para você, que nós vamos precisar dela daqui a pouquinho, tá joia? Então, que coisa bacana, né? Aí, olha aqui o que aconteceu. Pedro respondeu para Jesus assim, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Ô Jesus, eu sou bom demais. Eu vou com você onde você mandar. Eu vou para a morte com você. Eu morro. Eu dou minha vida por você. Eu vou com você onde você for. O que é isso? De jeito nenhum. E aí, olha bem o sentimento dele. Ok? E olha o que leva ele a falar isso, né, na frente dos outros. Né, sempre querendo mostrar ser superior aos outros. Não é? Isso indica no coração dele uma visão errada,
não é, dos valores que Jesus tanto estava ensinando para ele. Não é? Jesus já tinha ali feito tantas coisas, demonstrações de humildade, não é, extrema, que o nosso Senhor Jesus é realmente o mais humilde, o mais precioso. Não é? Então, Jesus respondeu para ele: eu te digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, você me negará que me conhece. Jesus falou para ele aqui, olha, você está achando que você é o bonzão? Então eu já te disse, Satanás pediu para te peneirar, eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Então, quando você se converter, Pedro, fortaleça os seus irmãos. E aí, Pedro deu mais aquela, né, falando que podia ir com ele até a morte. Jesus falou, ó, antes do galo cantar 3, hoje você vai me negar 3 vezes, Pedro. E aí, vamos ler aqui um pouquinho para frente, a partir do versículo 54. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, eu não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, eu não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente, esse homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, eu não sei do que você está falando. Falava ele ainda, quando o galo cantou. O Senhor, voltando-se, olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Queridos, você imagina o que essa circunstância causou na alma de Pedro? Imagina o que aconteceu com ele naquele momento. Um homem que se sentia o tal, o cristão, aquele que dá a vida, aquele que morre. De repente se viu negando Jesus 3 vezes, não é? Na frente de Jesus, e Jesus ainda tinha avisado para ele, e aconteceu, e ele então entrou num processo, e a palavra de Deus fala que ele chorou amargamente. Queridos, eu me lembro que foi algo assim que aconteceu comigo, assim também muito, muito duro. Eu tive uma tristeza muito grande, porque eu tinha toda uma expectativa, eu tinha toda uma visão do evangelho, de igreja, e de repente veio uma decepção tão profunda, não é, que aconteceu, e eu me senti tão mal e comecei a me enxergar, e eu vejo ali que Pedro deve ter passado assim, ele foi, não é, lá para o lugar que lhe era devido. Sabe para onde que Pedro foi? Para o lugar que lhe é devido. Eu creio assim que Jesus pegou assim um martelinho e falou assim: ô, pim, vai para lá, para o seu lugar. Às vezes a gente não sabe qual é o nosso lugar. Diante de Deus, diante da igreja, né? Nós nos relacionamos com a igreja, enxergamos a igreja de uma forma equivocada. Jesus é aquele que é o servo de todos. Jesus é aquele que lavou os pés e falou assim: olha, eu sou o Senhor, eu estou lavando seu pé. Se você não permitir que eu lave seu pé, você não tem parte comigo. Façam assim uns com os outros. Amem uns aos outros. Não é? Sirvam uns aos outros. Se você quer ser o maior no reino do céu, seja você o servo de todos. Quem quiser ser o maior, seja o menor. Porque Deus humilha aquele que se exalta. E Deus exalta aquele que se humilha. Deus resiste o soberbo, mas dá a sua graça aos humildes. E eu estou contando isso para você assim com muito amor, porque eu creio que nós estamos para entrar aí num momento tão especial da igreja, nesse jejum, um momento tão importante da gente se humilhar diante de Deus. E muitas vezes a gente não conhece a Deus e nem vive a plenitude de Deus, porque nosso coração está desalinhado. Nós precisamos estar com um coração humilde diante de Deus. Eu vi ali o que aconteceu comigo naquela época.
Sabe o que aconteceu comigo? Deus abate o soberbo. E é para o mal do soberbo? Não, é para o bem. Sabe por quê? A gente vai para o devido lugar da gente. A gente passa a enxergar que a gente não é melhor que ninguém. A gente passa a enxergar, e Pedro enxergou que ele não é superior a ninguém. Sabe o que aconteceu com Pedro ali? Ele teve uma experiência profunda, não é? Com a sua própria humanidade. Ele viu que ele não é nada. Que ele não é melhor que os outros, que não é porque ele faz muito, nada disso, ele precisa de Deus. Assim como qualquer outra pessoa. Então, ele teve uma experiência muito profunda. E aí depois, assim como aconteceu comigo, eu falei, gente, será que Jesus vai continuar me amando, né? E aí, olha o que aconteceu aqui com Pedro, não é? Depois de um tempo, não é? Jesus já tinha sido crucificado. Imagina, Pedro viu Jesus morrendo na cruz. Ele olhou para Jesus ali, ele ficou vendo. Ele imagina a confusão, falei, será que eu vou ter uma chance? Será que eu vou poder retratar? Será que Jesus vai me perdoar? E talvez você está se sentindo assim, sabe? Será que Jesus vai te perdoar? Será que Ele te ama mesmo? Será que Ele vai me dar mais uma oportunidade? Né? Será que eu vou ter uma chance de reatar meu relacionamento com Ele? Será que tem perdão para mim? Eu peço ao Espírito Santo de Deus que fale com você. E aí, eu vejo assim, Pedro estava tão assim, que ele fez uma coisa muito boa, e talvez que é o que você está fazendo. Pedro não largou a célula, Pedro não abandonou a igreja, ele continuou perto dos discípulos, né, mas com certeza moído e arrebentado, e sem saber o que ia acontecer direito. Né? E aí, de repente, vamos ler aqui no Evangelho de João, no capítulo 21. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 1 até o versículo 14. Vamos lá. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Jesus, então, ressurreto, ele apareceu aos seus discípulos. E foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Queridos, olha para mim um pouquinho aqui. Pedro estava de novo repetindo a mesma circunstância de que quando ele teve a primeira experiência com Jesus. Pedro estava repetindo o comportamento. Ele voltou a pescar. Ele entrou no barco, foi pescar de novo. E mais uma vez, passou a noite inteira, não pegou nada. Olha que legal. E talvez a sua vida esteja vivendo isso um pouco, esteja assim com você. Talvez você já esteja assim. Não é? Sem saber direito das coisas, sem saber se vai ter uma nova oportunidade, e de repente, as coisas parecem que começam a se repetir, você começa a realmente se encontrar com as suas limitações. E de novo, foram pescar e não aconteceu nada, não pegaram nada a noite inteira. Talvez você esteja querendo voltar a práticas antigas, como Pedro fez. E ali, naquele momento, Jesus, mais uma vez, mostrou o seu infinito amor para com ele. Vamos ler aqui. Vamos lá. Eles disseram, nós vamos com você. Vou repetir um pouquinho. Então eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, olha, já de manhãzinha, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele então lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco de vocês, e vocês encontrarão. Eles lançaram, e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava, não é, João, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois ele havia tirado, e lançou-se ao mar.
E os outros discípulos vieram no barco, arrastando uma rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros na praia. Querido, sabe o que Pedro fez? Quando João falou assim, ele se viu no mesmo milagre, ele viu de novo o amor de Deus, e falou, Jesus, ele está aqui outra vez, ele me ama, eu vou falar com ele agora. E sabe o que aconteceu? Ele pulou do barco e começou a nadar, foi até a praia. Os outros vieram no barco, ele pulou e foi primeiro. E foi correndo até Jesus. Imagina a ansiedade dele, a vontade dele de ter um novo encontro com Jesus e de resolver aquela situação, de consertar. Eu creio que ali foi algo tão poderoso que aconteceu. Os outros discípulos vieram no barco, chegaram até a praia, que estavam só 90 metros. E quando eles desembarcaram, continua o texto, eles viram ali uma fogueira, peixe sob brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Eles sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Eu quero que você continue lendo comigo, vamos lá. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais que esse? E Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. De novo Jesus perguntou, Jesus disse para ele, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus perguntou, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhes disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado a terceira vez, você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, e o Senhor sabe que eu te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se, ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me. E Pedro voltou, não é? E viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor, quem irá de te trair? Quando Pedro viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele? Respondeu-lhe Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Quanto a você, Pedro, siga-me. Queridos, eu fico imaginando assim aquilo que aconteceu com ele, porque ele teve novamente um derramar do amor de Deus. De novo, na mesma circunstância, onde ele estava precisando, não é, de um alívio, de um socorro, Jesus veio e repetiu para ele a cena, e fez um milagre de novo para ele pescar grandes peixes. E aquele homem foi marcado profundamente pela misericórdia de Jesus. Ele que achava talvez que Jesus ia puxar a orelha dele, que ia corrigi-lo, não é? Que ia chamar a atenção dele, ele não sabia nem se ia ter uma nova oportunidade. Por quê? Ele não conversou mais com Jesus. Ele não tinha tido uma oportunidade de tratar isso com ele. E aí, naquele momento, foi algo profundo que aconteceu na alma de Pedro, porque ele recebeu uma segunda forte dose do amor de Deus. E aí, eu tenho certeza que Pedro foi transformado. Ali foi quando Jesus, quando você se converter, quando você então aprender como que são as coisas, quando você se tornar humilde como eu, quando você depender de mim, quando você se enxergar do jeito que você é igual aos outros, que você não é melhor que ninguém, quando você estiver preparado, quando você estiver firme na humildade, quando você estiver pronto, não é, para servir a todos, sem querer nenhum tipo de reconhecimento, não é verdade? Muitas vezes a gente faz as coisas que a gente quer reconhecimento, mas Deus trabalha o nosso caráter para nos fazer humildes como Ele é. E essa palavra assim tocou tanto no meu coração, porque depois que aconteceu isso com Pedro, Pedro foi marcado profundamente, e ele aprendeu
que ele não deve julgar ninguém, que ele não deve nunca falar assim, aquela pessoa ali pisou na bola, aquele cara ali já era, aquela irmã ali falou, não, aquela menina ali está debaixo de maldição, aquele ali, não, porque no fundo, a pessoa que fala isso, ela está se colocando como melhor, não é verdade? Quando a gente julga alguém, é porque a gente está se achando melhor. E quando a gente enxerga que a gente não é melhor que ninguém, a gente está mais perto de Deus. Porque Deus dá sua graça aos humildes. E Ele resiste aos soberbos. Isso tocou tão profundamente no meu coração. Deus não faz acepção de pessoas, não é verdade? E Deus deu uma experiência tão linda para Pedro. Talvez você esteja aqui precisando de ouvir isso, sabe? Porque muitas vezes eu tomei muito chumbo, né? Eu apanhei demais, eu era muito novo, e eu era muito assim. Quantas vezes bati com a cabeça na parede? Sabe, quando a gente não julga as pessoas, quando a gente ama as pessoas, quando a gente cuida das pessoas, quando a gente valoriza as pessoas, quando a gente considera as pessoas melhores do que nós mesmos, quando nós damos honra uns aos outros, quando a gente dá mais valor à necessidade do irmão até do que à nossa própria necessidade. Aí, Jesus está pertinho de nós. Aí nós estamos preparados para viver a grandeza do poder de Deus, para experimentar a glória de Deus, para verdadeiramente a gente poder orar e ver Deus operar maravilhas, o poder de Deus vir na igreja. A gente é boca no pó, é Deus, eu preciso de você. Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, me ajuda, não sou ninguém. O Senhor sabe que sem o Senhor eu sou lixo. Não sou nada. Jesus, eu preciso. Quando a gente vê um irmão pecando, a gente vai logo lá, cobre o pecado do irmão de amor, de carinho, dá uma nova oportunidade para ele. Sempre acredita que Deus pode transformar, nunca, jamais condena ninguém. Sabe, filho? Pedro ali, os outros, quem sabe, não falaram assim, lá, ó, o bonzão, o que fez? Já era. Ele vai pagar tudo que ele falou. Já pensou? Pode ter acontecido isso. Não estou dizendo que aconteceu. Mas quantas vezes na nossa vida, a gente vê uma pessoa que sentiu tal cair, não é? Dar um tropeço, falhar, e a gente fala, ó, e aí, ó, vamos ver como é que esse cara vai estar agora. E essa irmã aí? Como é que ela sai dessa? Está vendo? Tropeçou. E aí, às vezes, no nosso coração, a gente acha até bom essas coisas. E isso é da carne, querido. Às vezes, eu te confesso que ainda passa, de vez em nunca, sim, mas passa no meu coração também. A gente vê uma pessoa pisar na bola, né, com a gente tem, assim, aquela vontade carnal, assim, de achar bom quando a pessoa, né, dá um tropeço. E isso ventila no nosso coração. A gente tem que entender que isso não é de Deus. Então, quando vem esse sentimento, opa, sai fora. Né? Vão lá amar esse irmão, vão amar essa irmã. O Senhor falou, olha, ame o seu inimigo, ore por ele, faça o bem para ele. Não é? E a gente nunca pode julgar ninguém, sabe por quê? Pedro não foi perdoado? Sim ou não? Você já não foi perdoado não sei quantas vezes? Sim ou não? Senão já era para o seu, ué. Não é? Já pensou? Se Jesus fosse assim conosco, não é? Então, quando a gente enxerga quem nós somos, nós temos mais facilidade de nos relacionar com Deus, com as pessoas, de ser igreja, de experimentar o poder de Deus, de amar o próximo, de perdoar, de sermos misericordiosos, assim como Ele é misericordioso. E nos ensinou sempre a depender de Deus, não é verdade? Imagina Jesus pedindo a Deus para ter misericórdia das pessoas que elas não estavam sabendo o que estavam fazendo. E eles estavam o crucificando. Perdoa-os, Pai. É o mais humilde. Habitou entre nós, no meio de homens assim, não dá nem para dizer de quanto nós somos maus e pecadores. Não é? E o nosso Jesus é tão humilde. Por isso que ele falou assim, olha, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, sabe, irmão, eu queria, assim, dizer para você que eu mesmo já passei, assim, situações, eu lembro
Nessa época lá que eu contei essa história para vocês, minha vida foi assim marcada pelo amor de Deus, porque chegou um ponto que eu falei assim, estava tudo tão difícil, mas foi tão bom para mim, sabe por quê? Porque eu pude depois aprender que eu não sou melhor que ninguém, que eu preciso dos meus irmãos, que basta, o irmão pode estar aí errado, basta Jesus falar assim, você está perdoado, perdoado está. Troca a roupa da pessoa, bota uma veste nova, branquinha, dá uma nova chance para a pessoa, não é? Assim como dá para nós, dá também para os outros. Então, alguém que estava assim numa situação tão difícil, de repente ressurge, não é? Ainda muito mais parecido com Jesus, muito mais abençoado, muito mais cheio da presença de Deus. Então, essa história que eu queria contar para vocês, tem base bíblica, e já aconteceu comigo, e eu estou contando para vocês, sempre o nosso coração vai desviando assim um pouquinho, e Jesus sempre realinha o nosso coração, sempre realinha o nosso coração. É um Deus de amor assim muito grande, que nos ama demais, que morreu por nós. Ele deu a vida por mim e por você, por amor, para que nós possamos amá-lo e amar os nossos irmãos. Não impor sobre os outros um jugo que nem nós mesmos podemos suportar, não é verdade? Então, queridos, assim, eu queria te convidar para orar sobre isso. Eu creio que eu estou falando isso para você. É algo que marcou minha vida e eu precisei passar por isso e eu creio que todos precisam disso. Não é? Há um processo que Deus faz na alma da gente para reeducar a gente, para nos reinventar, né? A gente aceita Jesus, tem experiências maravilhosas, muitas coisas são libertas, nós somos libertos de muitas coisas, em muitas áreas da nossa vida, mas a gente entra num processo, não é, de absorção dos valores de Deus, para que a gente possa ser como Ele é, a gente possa olhar para as pessoas como Ele olha, e eu dou essa palavra para você com muito carinho, na esperança de que isso seja breve para você, né? Se você está nesse processo, se você assim achou que talvez não tinha mais jeito. Eu estava lembrando também daquela história do filho pródigo. Lembra do filho pródigo? Eram 2 irmãos, os 2 estavam na casa, lá com a família, com o pai. Um estava bem demais, o outro não enxergava direito as coisas, ele achava ruim ficar lá. Imagina, ele estava com a visão totalmente deturpada. E aí ele pegou, vendeu tudo e tal, e depois de muito tempo, todo arrebentado, né? Tava nem ração de porco, nem bolotas para porco tinha para ele comer, e ele queria comer, e nem aquilo ele tinha para comer. Ele então caiu em si e falou assim, eu não aguento mais. Até os empregados do meu pai estão muito melhor que eu. Eu vou voltar, quem sabe ele me aceita. E aí, a palavra de Deus fala que ele voltou de encontro à sua casa, ao seu pai, e o pai, quando viu ele de longe, saiu correndo, ele veio correndo, deram um abraço assim tão forte. E o pai o recebeu como uma grande festa. Mas o pai, ele fez algo assim maravilhoso, e recebeu ele como filho, e não como, não é? Ele disse assim, que nem como dos meus empregados, deixa eu ser um dos seus empregados. E o pai, né, de novo colocou o anel, de novo colocou uma roupa nova nele, deu um banho nele, falou assim, agora você está 0. Sabe por quê? Porque agora, filho, agora você está no lugar certo. Agora você sabe quem que você é, agora você se enxerga, agora você está humilde de coração. Amém? Então esses processos acontecem conosco. Uns mais fortes, outros menos. Mas Deus quer alinhar o nosso coração e nos fazer humildes como Ele é. E num tempo tão importante que a IBC está vivendo, buscando mesmo o poder do alto, não é? Algo lindo que está acontecendo. Uma explosão nas nossas células. As células lotando, pessoas chegando. Sabe o que elas precisam? De homens e mulheres humildes que os amem, que não desistam deles, que tenham certeza que mesmo que eles pisem na bola, Jesus está ali para abençoá-los. Sabe de quem que eles precisam? De você. Pessoas humildes e que amam demais. Amém? Muito misericordiosos, movidos por compaixão, porque receberam isso de Deus. Então, glória a Deus. Isso que eu queria falar para vocês. Eu queria, assim, orar
e te convidar para colocar a sua vida nas mãos do Senhor, não é? Você orar, talvez você esteja em algum desses momentos aí que a gente comentou com essa história, e às vezes você quer colocar e abrir seu coração diante do Senhor. Falou, Deus, me dá um coração humilde. Oh Deus, eu quero botar minha boca no pó e falar assim, me ensina a ser humilde. Eu quero ser humilde mesmo, não é? E se você quer fazer isso, né, assim como nós temos esse hábito, eu vou chamar você aqui na frente, se você quiser orar. Talvez você queira voltar para o Senhor. Talvez você queira conversar com Deus. Abrir seu coração. É uma oportunidade, sabe, de realinhamento de coração. De derramar de coração. De falar, Deus, eu quero botar minha boca no pó, não sou nada. Eu preciso do Senhor demais. Tem gente aqui que achou que talvez não ia ter uma nova chance. Então, para você, mais do que talvez para muita gente, hoje é um dia muito especial. Jesus te ama. Não é? Está assim de braços abertos para te esperar. Abre seu coração para Ele. Ora, humilhe-se debaixo da potente mão de Deus, que no devido tempo Ele vai te exaltar. Ele vai te abençoar. Ele vai cuidar de você. Ele vai te fortalecer. Pede a Deus para te dar um coração quebrantado, contrito, um coração humilde e puro. Um coração dependente dEle. Oh Pai, nós estamos aqui, Deus, diante da Tua presença. Sabe por quê, Deus? Porque nós não somos ninguém sem o Senhor. Eu me lembro o dia que o Senhor bateu na porta do meu coração e eu me entreguei para o Senhor. Oh, como precisamos de Ti. Oh, como não somos nada sem o Teu amor. Oh Deus, nós queremos nos humilhar debaixo da Tua potente mão. Nós queremos clamar ao Senhor, tem compaixão de nós. Nós queremos Te pedir, dá-nos um coração que Te agrada. Dá-nos um coração humilde. Dá-nos um coração que ama o Senhor acima de todas as coisas. Dá-nos um coração puro. Dá-nos um espírito inabalável. Oh, mova-se em nós com compaixão e amor pelo próximo, pelo perdido, pelos irmãos. Dá-nos, ó Deus, essa oportunidade tão grande. Ó Deus, de continuarmos contigo, de sermos humildes. Ah, ensina-nos. Mostra-nos as pessoas como o Senhor as vê, Pai. Ah, Deus, tira de nós toda soberba, tira de nós toda altivez, tira isso de nós. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos todas as vezes que nós nos sentimos melhores que os outros. Perdoa-nos, Deus. Perdoa-nos, Deus. Nós clamamos. Precisamos de Ti, nós sabemos quem nós não somos nada sem o Senhor, nada, somos maus, somos injustos, pecadores. Ah, Seu amor é tão grande, precisamos de Ti, precisamos de Ti. Conta conosco, Deus. Nós queremos sim receber o siga-me do Senhor. Nós queremos estar preparados, com um coração humilde, para a glória do Senhor vir e se manifestar no nosso meio. Por isso nós nos humilhamos e clamamos, derrama a Tua presença entre nós. Começa a encher corações, encher vidas. Começa a transformar pessoas aqui no nosso meio. Começa a avivar, começa a alegrar. Começa, Deus, a fazer milagre. Começa a curar a enfermidade com poder e graça. Oh Deus, faz, Deus, as obras que o Senhor quer fazer no nosso meio. A glória é toda do Senhor. Nós não somos nada. Nós não somos ninguém. Nós, Deus, nós sabemos que é o Senhor que opera tudo em todos. Até mesmo o nosso querer vem do Senhor. Oh Deus, nós não somos nada sem o Senhor. Por isso, Pai, nós nos humilhamos. Humilhamos. Ah, meu Deus.
Visita, visita, visita a igreja. Visita, visita, visita os pastores da igreja, nossos pastores. Visita-os com poder e graça. Visita-os, dê a eles cada dia mais um coração parecido com o seu. Ah, Pai querido, é isso que eles querem. É isso que queremos. Queremos ser mais parecidos contigo a cada segundo. Transforma-nos, Deus, em pessoas dependentes de Ti, totalmente dependentes para tudo. Precisamos. Confessamos isso, Pai. Confessamos nossa dependência ao Senhor. Poder da cruz, e hoje livre estou pelo meu Jesus, e não há amor maior que o Talvez você entrou aqui nessa noite. teus braços fortes, descanso o meu ser, tua fidelidade enche o meu viver. Minha alma anseia mais dele. Toque em cada coração, Pai. Aquele que precisava de ser amado. Derrama amor no coração dele agora. Derrama amor no coração dela. Visita com poder. Oh Deus, toma pelas mãos, carrega no colo. Ajuda, Pai. Ajuda. Mostra, Deus, mostra. Mostra os teus planos. Descanso meu ser, a tua fidelidade preenche o meu viver, e minha alma anseia mais dele. Te amamos, Deus. Meu coração clama por ti, e o meu desejo é cumprir o chamado que Oh, Pai. tens pra mim. Te amo, Jesus, te amo, Jesus. Quero mergulhar em tua presença, Senhor. e desfrutar no verdadeiro Aqueles que estão sendo lavados no sangue do Cordeiro, mais de Deus. nós ordenamos a todo espírito de acusação que vá embora. Que saia no nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Pai, abençoe cada um. Abençoe. Pela graça Abençoe. do poder da